Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos em geral, amém? Louvado seja Deus. Também quero mandar um abraço aos amigos católico, espírita, xoxonoíta e todo o povo livre pensador de todas as religiões, seja você ateu ou não ateu, seja você livre pensador, xoxonoíta, budista, enfim, para todos os amados, queridos amigos, um abraço, um carinho especial. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sejam bem-vindos todos vocês ao meu canal. Louvado seja Deus. Deus tem uma palavra para você. Eu não estou aqui puxando para a religião, que eu não prego religião, eu prego Deus, aleluia, e a vontade de Deus é que se anuncie o Evangelho do Filho. O Evangelho, a palavra Evangelho significa boas novas. Então vos trago boas novas de salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Maravilha, graças a Deus. Então eu espero que todos vocês, louvado seja Deus, assista esta mensagem, compartilha, deixa aí o seu joinha, louvado, inscreva-se no canal, porque todas as vezes que eu estiver trazendo uma palavra de salvação, uma palavra de ensinamento bíblico, você será avisado imediatamente aí no seu celular. Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aqui com a Bíblia Thompson, louvado seja o nome santo do Senhor, uma Bíblia de estudo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ela é Almeida edição contemporânea. Amém? Estou com uma outra Bíblia aqui também. Eu gosto muito dela. Louvado seja o nome santo do Senhor. Essa é NAA, Nova Almeida Atualizada. Gosto muito da leitura. Esta aqui é uma Bíblia simples, mas a leitura dela deixa a gente mais bem esclarecido. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas nós vamos ler aqui a palavra do Senhor agora. Você que tem uma Bíblia aí, seja ela católica, seja ela, louvado seja Deus, pentecostal, seja ela, louvado seja Deus, protestante, enfim, é a mesma Bíblia. Nós vamos ler a carta de Paulo, primeira carta de Paulo a Timóteo, amém? Para você que não tem costume de ler a Bíblia, você é uma pessoa católica, mas você não lê a Bíblia, essa Bíblia aqui, ela não é católica, ela tem a cruz, mas ela não é católica. Você pode ver que a versão dela, acabei de dizer aqui agora, é N, Nova Almeida, NA de Almeida, né? E A de atualizada, tá bom? Louvado seja Deus, é uma Bíblia evangélica, cristã, louvado seja Deus, tá bom? Então, tá aí. Mas vamos lá, a palavra do Senhor, 1 Timóteo, capítulo 1, verso de número 17. O que eu estou ensinando aqui é para todos, independente da sua religião. Independente da sua religião.
religião, se você é católico, espírita, não importa. Independente da sua religião, esse versículo é para você. Louvado seja Deus. Muito bem. Versículo 17 da primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Ora, dizia Paulo nessa carta a Timóteo, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Muito bem. Paulo aqui estava exaltando, aleluia, a majestade do Rei eterno. Você conhece algum rei que é eterno? Então, este Rei eterno, ele tem um atributo de eternidade. Ninguém é eterno, só o nosso Deus é Rei e eterno. Então, Paulo estava glorificando o Deus que é o Rei eterno, invisível, o Rei eterno, imortal e também invisível. Não adianta que ele é eterno. Alguns historiadores dizem que o mundo, o universo tem não sei quantos milhões de anos. A gente, pela a palavra de Deus, chegamos a uma conclusão de o homem, ele foi criado aproximadamente há 5.000 anos, quase 6.000 anos, né? Porque nós estamos já completamos o terceiro 2.000 anos. Então, já, louvado seja Deus, dentro da contagem da criação do homem, já vai nós estamos no 6º milênio, né? Então, Jesus, louvado seja Deus, há 2.000 anos atrás estava na terra, lá em Jerusalém, trazendo essas boas novas do reino. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Mas 2.000 anos é o terceiro, 2º milênio. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Então, antes de Jesus, quer dizer, antes de Jesus Cristo, antes do seu nascimento, a Bíblia refere dentro da história a existência de Cristo. Louvado seja Deus, ela é confirmada pelo antes e depois de Cristo. Então, antes nós vamos observar o Antigo Testamento, antes. Louvado 4.000 anos e 4. Louvado seja o nome santo do Senhor. São os 2 milênios, né? Louvado seja Deus. Aí Jesus nasce. Louvado seja o nome santo do Senhor. E agora nós observamos que depois desses 4.000 anos, nascimento de Jesus, louvado seja Deus, já se faz 2022 anos depois, aleluia, da morte de Cristo. Então, depois de Cristo é 2022. Entendeu agora? Então, vamos lá, vamos continuar no nosso estudo. Mas, aqui o apóstolo Paulo aborda Deus escrevendo a Timóteo, ao Rei eterno, imortal, quer dizer, eternidade é um atributo desse Deus, criador do céu e da terra, de todo o universo. Existem muitas pessoas que não acreditam nesse Deus eterno porque é ateísta. São pessoas, louvado seja o nome santo do Senhor, que acreditam em vários deuses. Ateístas gregos, lembra?
da mitologia grega, Zeus e tantos outros deuses gregos. Aquele povo lá cria no monte de Deus. E quando o apóstolo Paulo chega em Atenas, ele observa que aquele povo tinha vários altares e vários deuses. São ateístas. Louvado seja o nome santo do Senhor, gregos. E os ateístas brasileiros, louvado seja Deus do Brasil, quais são os tipos de deuses que eles adoram? Paulo era um judeu, fariseu, louvado seja Deus, que se converteu ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele aqui adora ao Rei Eterno, atributo de Deus, eternidade, imortal, atributo de Deus, imortalidade, invisível, louvado seja Deus, atributo de Deus, e ao único Deus seja a honra. Paulo estava falando do Rei da Glória, do Deus da Glória, deste único Deus. Louvado seja Deus, glória a Jesus, seja honra e glória para todos sempre. Olha aí que palavra maravilhosa da parte de Deus. Então eu não sei qual é a igreja que você frequenta, qual é o culto que você, aleluia, faz a sua adoração. Se é a esse Deus que eu acabei de mostrar para vocês nas escrituras sagradas, a carta magna, a palavra de Deus, aleluia, para toda a humanidade. Todos os seres humanos têm o direito de ter uma Bíblia e saber, aleluia, conhecer, aleluia, quem é Deus. Louvado seja Deus. Eu quero que você leia a Bíblia, estude a palavra do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Procura uma igreja evangélica que ensina a palavra de Deus, para que você venha começar a compreender. Depois que estudar a palavra de Deus e você se tornar um praticante, um religioso ali na igreja, praticando, aleluia, louvado seja Deus, a doutrina, o ensinamento, obedecendo o estatuto da igreja, louvado seja Deus. Esta igreja, glória a Deus, louvado seja Deus, você vai aprender nos ensinamentos dessa igreja a palavra da verdade. E depois, se você futuramente quiser estudar o estudo teológico, aí você vai ser indicado para estudar a teologia, para você poder compreender, aleluia, não, aleluia, para você, para abrir a sua mente, os seus horizontes do conhecimento, para você poder ler e entender a palavra de Deus. Não para você interpretar a palavra de Deus, porque a Bíblia é chamada de canon fechado. Todas as profecias que estão aqui, louvado seja Deus, já se fechou. Nenhuma profecia externa, louvado seja Deus, vai completar as escrituras. Então, ela é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, do qual usou mais de 40 escritores, aleluia, usado pelo Espírito Santo de Deus, louvado seja Deus, que também faz parte da Trindade Divina, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, o Espírito Santo, louvado seja Deus, inspirou todos aqueles que a escreveram. Então está aí a palavra do Senhor, que você creia nesta palavra e dê glória somente ao Rei Eterno, imortal, invisível, vírgula,
ao único Deus seja honra e glória para todos sempre. Amém. Então é essa, louvado seja Deus, a indicação da palavra de Deus para você fazer no seu culto. Não sei qual é o seu culto, não sei se você cultua na igreja A ou na igreja B. Não, o meu culto não é em igreja, o meu culto é num templo, o meu culto é em outro lugar. Eu não adoro o Deus de Israel, mas o verdadeiro Deus está aqui. Se você crê, você verás a glória de Deus. Muito bem. Agora, para os cristãos que adoram esse Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, o Rei eterno, o imortal, o invisível, o único Deus, a Ele seja dado honra e glória para todos sempre. O amém quer dizer assim seja. Glória a Deus. Então eu quero te dizer, para você que é cristão, para você que é evangélico, louvado seja Deus, não é para você ir para a igreja, não é para você ir para a concentração, não é para você ir para o culto, para adorar a cantora, para adorar o seu pregador, pastor, o evangelista, o presbítero, pega bem. Não. O homem tem que descer, todo homem tem que estar embaixo e Deus em cima. Toda honra, toda glória seja dado ao Rei eterno, não é ao homem, não é ao pastor presidente. Aleluia, você tem que ver o pastor presidente como um homem de Deus. Aleluia, adorador que nem você. Louvado seja Deus, cumpridor da palavra de Deus igual a você. Louvado seja Deus, não adorá-lo, porque ele é da convenção tal, ou da convenção A, ou da convenção B. Louvado seja Deus. Muito bem, mas eu queria que todos vocês tomassem a responsabilidade de adorar o único Deus. Aleluia, o Rei eterno, imortal, invisível. Ao único Deus seja dado, aleluia, honras e glória para todos sempre. Amém? Muito bem, nós vamos continuar aqui com o nosso estudo, porque ele é maravilhoso. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Muito bem, vamos continuar aqui com a palavra de Deus. Não devemos adorar homem algum. Temos que respeitar sim as nossas autoridades. Temos que respeitar sim os nossos líderes. Não estou tirando a autoridade de ninguém. Só que adoração é só a Deus. Louvado seja Deus, não é, aleluia, louvado seja Deus, aos deuses pagãos. Não. Muito bem, vamos falar. Eu queria que você fizesse, você que não tem a mesma fé que eu, não adore o Deus que eu adoro. Louvado seja Deus, eu queria que você fizesse um teste dentro da sua religião. Procura saber quem é o seu Deus. Aleluia, procura saber se ele tem esses atributos. Louvado seja Deus. Muito bem. O atributo, um dos atributos do Pai, aleluia, é autoexistência. A sua alta existência. Vamos lá. Evangelho que escreveu João. Leia comigo. No capítulo 5, verso de número 26. Leiamos.
Assim como o Pai tem vida em si mesmo, disse Jesus, assim também concedeu ao Filho, Jesus falando, ter vida em si mesmo. Então, esse atributo pertence ao Deus, ao Rei Eterno. Louvado seja Deus, mas Jesus está testificando que assim como o Pai tem vida em si mesmo, imortal, irmão, tem vida em si mesmo, eternidade. Eu falei de 6.000 anos aqui, louvado seja Deus, mas Deus é eterno. Aleluia, louvado seja Deus, Ele resolveu fazer, aleluia, agora nesses últimos dias, o globo da terra, porque um dia para Deus é 1.000 anos. Então, 6 dias, aleluia, 6.000 anos, louvado seja Deus, Deus é eterno, um dia para Ele é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. Então, dá para você entender Deus, você não vai conseguir entender Deus porque o seu QI, a sua sabedoria é minúscula, é pequenininha. Louvado seja Deus, e toda a sabedoria que você tem, todo o conhecimento, seja ela, louvado seja Deus, científica, seja ela qual for, a sua sabedoria, ela vem do Pai, ela vem do céu. Louvado seja Deus para que os homens, aleluia, Deus deu os seus estatutos, os seus conhecimentos para que a humanidade pudesse viver, louvado em comunidade, viver, louvado seja Deus, numa sociedade, enfim, louvado seja Deus, precisavam das suas leis para poder reger as nações. Então, que Deus abençoe a sua vida. Mas vamos lá, tá aí, nós acabamos de ler um versículo, capítulo 5, verso 26 de João, onde fala sobre a sua alta existência, é atributo de Deus, Ele existe, louvado seja Deus. Muito bem, agora nós vamos falar sobre a sua imutabilidade. Deus não muda. Ah, mas como que Deus não muda, pastor? Deus não muda. Por que Deus não muda? Ele continua sendo eterno. Ele não vai deixar de ser eterno. Ele continua sendo existente. Aleluia. Ele não vai deixar de ser existente. Louvado seja Deus. Ele continua sendo imutável. E segundo as escrituras, a carta magna, louvado seja Deus, Malaquias capítulo de número 3, verso de número 6, louvado seja Deus, está escrito assim: eu, o Senhor, não mudo. Ele não muda, Ele é santo, atributo a Ele, santidade, Ele é santo e jamais deixará de ser santo, é por isso que Ele não muda. Louvado seja Deus. No capítulo de número da carta de Tiago, meio-irmão de Jesus, capítulo 1, verso 17, louvado seja Deus, ele diz: toda boa dádiva e todo o dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, descendo de Deus, né? Em quem não há mudança, nem sombra de variação. Então tá aí, Deus não muda. Louvado seja Deus. Ah, irmão, mas por que, pastor, que Deus falou que ia destruir? Aleluia, louvado seja Deus. E se arrependeu e não destruiu? Por que Deus disse que ia destruir Nínive? Louvado seja Deus, e não destruiu. Deus mudou. Não, Deus mudou o quê? A sua atitude. Ele disse que ia destruir Nínive, mas não destruiu, porque o povo de Nínive se converteu pela pregação de Jonas. Se converteu a quem? Aos deuses ateístas? Não.
aos deuses, aleluia, louvado seja Deus do sincretismo. Eles se converteram ao Deus que eu acabei de ler no texto, aleluia, da introdução. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17. Eles se converteram ao Rei eterno, imortal, invisível. Aleluia, a Ele seja dado honra e glória para todo sempre. Então, tá vendo aí? Louvado seja Deus, se arrependeram com jejum e oração, se humilharam em sacos e cinzas, e Deus, aleluia, resolveu, aleluia, glória a Deus, revogar a sentença. Louvado seja Deus por causa da pregação. Deus mandou um aviso lá, e eles se converteram, e aleluia, louvado seja Deus. Deus foi glorificado na sua, aleluia, no seu atributo, porque só isso, só a Ele pertence todo poder. Ele é todo poderoso, aleluia. Ele faz o que Ele quer. Louvado seja Deus. Esses atributos são absolutos e incomunicáveis. Louvado seja Deus. Deus fala, aleluia, e ai daquele que não obedecer. Muito bem, falamos já do atributo da eternidade. Deus é eterno. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muito bem, Ele também é onisciente. Olha aí, Ele também é onisciente, Ele conhece. O seu levantar, o seu deitar. Meu irmão, presta atenção aí, meu amigo. Presta atenção aí, meu irmão. Você aí que diz que você não tem a mesma fé que eu, você não é crente, você não é religioso, mas eu estou mostrando para você aqui na Bíblia. Louvado seja Deus, eu quero que você procure saber esse Deus que você acredita, qual é os seus atributos, se ele é igual esse Deus que eu estou revelando a você através das Escrituras. Porque que a Escritura, a Bíblia, ela existe para nós seres humanos. Louvado seja Deus, é Deus se comunicando com o homem. É por isso que você tem que ler a Bíblia. E quando você lê a Bíblia, louvado seja Deus, a Bíblia é um espelho. Por que a Bíblia é comparada com um espelho? Porque você lendo a Bíblia, ela vai mostrar para você todos os seus defeitos, vai mostrar que você é um pecador, que você é um miserável e que você precisa, aleluia, de um libertador. Aí aponta para Jesus. Você precisa de um advogado que advoga a sua condenação de pecador que você é. E esse advogado se chama Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Não permita, não venha perecer, passar desta vida para outra vida sem ter o encontro com Jesus, sem ler as Escrituras, sem ler os Evangelhos. Então eu peço a você, louvado seja Deus, seja sábio, não seja ignorante não. Louvado seja Deus, invista em sua vida lendo a Bíblia, porque ela vai te ajudar, ela vai esclarecer. Louvado seja Deus, ela fala sobre família, ela fala sobre de que maneira que Deus quer que o homem se comporta na terra, para que ele viva e vai muito bem. Tem pessoas que dizem, eu não preciso de Deus. Tá bom, tá legal, mas saiba de uma coisa, você é mortal. A qualquer momento você não crê em Deus, mas Ele, o Eterno, aleluia, o Rei Eterno, esse é o atributo dele. Ele já escreveu quando você ia nascer e quando você vai partir.
E no final da sua vida aqui na terra, louvado seja jovem, seja adulto, seja velho, seja moça, seja rapaz, enfim. No final você vai ter que bater continência para o eterno. Você não acreditava em mim, eu enviei lá a minha palavra. Você não acreditava nem nos homens que escreveram, e eles eram santos. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Mas graças a Deus, que nos dá vitória, que Deus deu a oportunidade para você saber da palavra de Deus. Salmos de número 139, Salmo de número 139, Salmo não tem capítulo, versículo de 1 a 4, eu quero que você leia em casa. Louvado seja Deus. O Senhor diz assim, o salmista diz assim: Senhor, tu me sondaste, me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe entende os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Conhece ou não conhece? Deus conhece todos os seus caminhos. Louvado seja Deus. Ainda a palavra não me chegou à boca, o Senhor tudo conhece. Meu querido, que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue falando em cada coração. Louvado seja Deus. Deus abençoa. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Continue conosco.